Sempre, desde criança, meu pai me levava para as igrejas, mas eu não entendia o porquê que de sempre a gente ter que ir para a igreja, entende? Ele me dizia: para servir a Deus tem que ir para a igreja. Eu entendia que Deus é algo maior que todos nós, mas eu não entendia porque que sempre a gente precisava ir para a igreja para servir Deus, entende? Quando eu parei de ir para as igrejas, isso foi mais ou menos muito tempo atrás, eu acho mais ou menos 2021. E veio, né, aquele vírus lá, veio aquele vírus, nem posso falar isso no vídeo, beleza. E eu fiquei muito tempo em casa. E eu vi que o meu vocabulário era muito ruim. Eu tinha que ler algum livro, né? E era muito ruim as coisas para mim. Eu tinha que... Cara, minha vida tava uma merda, não tinha norte, não tinha nada, entende? E meu pai, ele sempre tinha Bíblia, ele sempre foi cristão, ele sempre frequentou igreja, etc. Mas só que ele me julgava muito. Eu falei: pai, eu não tô gostando de ir pra igreja, e era pandemia ainda, e a gente não podia ir pra igreja mesmo. Não podia nem falar essa palavra, né? Mas dane-se, agora já foi. E a gente não podia realmente ir para as igrejas, entende? Beleza. E eu passava o dia inteiro na frente do computador jogando e sentia um vazio enorme. E eu queria comprar livros para ler, eu via as pessoas recomendando livros de autoajuda, de desenvolvimento, etc. E eu queria comprar algum livro, cara, mas só que minha condição financeira e da minha família sempre foi uma miséria, sempre foi muito bem pobre. E muito tempo atrás, meu pai tinha me dado... Ele tinha uma Bíblia que ele colocava na estante. Na estante, eu acho que ficava em cima da mesa, ela ficava jogada, entende? Porque nem meu pai lia muito também, ele gostava de realmente ir para tipo encontrar a palavra de Deus. Como se não ler a Bíblia não fosse encontrar, ele tinha que ouvir da boca de alguém. E eu comecei, e eu peguei aquele livro e eu lembro, cara, negócio assim, seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar os livros que eu quero, mas eu tenho esse livro aqui. E eu entendia que é muita palavra. Cara, eu não começava a ler o livro, eu não comecei a ler a palavra de Deus pra tipo, ó, eu vou me espiritualizar, eu vou, sei lá, eu queria melhorar meu vocabulário, eu queria melhorar minha linguagem, eu queria melhorar tudo. Mas no fundo também eu sabia que de alguma forma, eu lendo aquele livro, ele ia me ajudar em alguma coisa. Então eu comecei a ler. E a partir daquele momento, cara, eu comecei por Gênesis. Eu recomendo vocês começarem pelo Evangelho. Cara, cada um tem um jeito de começar, mano. Apenas comece e leia um livro e um pouco de cada dia, tá? Um capítulo por dia, 15 versículos. Eu comecei lendo 15 versículos por dia. Eu comecei lendo 15 versículos por dia. E naquele momento o tempo foi passando e eu vi que algumas coisas foram mudando. Porque você não vai encontrar Deus nas igrejas, cara. O próprio Jesus Cristo, nosso mestre, disse: vós sois templo do Espírito Santo, vós sois templo de Deus, o seu corpo é templo. Então você tem que absorver as coisas, sua mente absorve as coisas que você está lendo, principalmente da Bíblia. E eu comecei por Gênesis, a criação do mundo. E eu fui criando, e eu percebi cada vez que eu lia, tipo, naquele ano de 2021 para 2022 que eu comecei a ler a Bíblia, tipo assim, todos os anos que eu fui para a igreja de criança, tipo assim, aquele ano cobriu tudo. O que a igreja não fez, o que a igreja não fez em 6, 7 anos, eu ouvindo aquela palavra daqueles pastores, daqueles pregadores, na leitura da Bíblia solitária, e eu pedindo ao Criador que ele me desse conhecimento e sabedoria, tipo assim, eu cobri aquele um ano e mais um pouco. E dentro de um ano eu cobri esses 7, 8 que eu fiquei indo para a igreja. E dentro de um ano eu entendi completamente. Porque, cara, eu entendi como a minha vida iria melhorar de fato. Como que eu conseguia melhorar a plantação da minha vida. Foi basicamente isso. Este foi o meu início. E o tempo foi passando e o estado de despertamento que você tem lendo a Bíblia é maior. Você consegue perceber alguns padrões nas pessoas. Você ganha poderes também. O poder que eu falo é o poder da mente. Você percebe, tipo, esse cara ele segue um padrão de vida, ele segue uma linhagem de pensamento pecaminosa. Esse pecaminoso que eu falo assim, tipo assim, na cabeça dele é certo, ele tem uma namorada e trair com 2, 3. Ele pensa que o karma não volta pra vida. A menina gosta dele pra caramba e ele vai lá e mete chifre. E ele faz isso por aprovação social. Ele não faz isso porque realmente ele quer. Ele faz isso porque
penetrar várias vaginas, cara, é provação social. Você é um, sei lá, um machão, sei lá como é que os caras se enxergam isso. E meus olhos foram abrindo, abrindo a cada vez mais. O que eu recomendo pra você, cara, é 15 versículos por dia, tá? Eu sei que vocês não têm o hábito de ler, a maioria de vocês. Voltando ao assunto, eu acredito que 15 versículos é um bom começo. Até porque se você tem um hábito de fazer, tipo assim, de praticar muita leitura, você consegue ler o quanto que for. Se você aguentar ler um capítulo por dia, é bom. Mas sempre a consistência de ler e ler, tá? Sempre a consistência de ler a Bíblia, entende? Você vai ter um despertamento e, cara, os efeitos que ela tem, os efeitos que o Criador ele penetra no seu coração. Se você ir para a igreja, você vai ouvir o que o pastor tem a dizer. Mas se você lê a Bíblia, é a boca de Deus, literalmente na sua vida, entrando e penetrando na sua mente, colocando pensamentos e tudo, acompanhada de meditação, entende? A meditação eu vou falar mais para frente, algo que eu também estou praticando muito, eu sou recém nisso, sou recém entrado. E o entendimento que eu tive, cara, e tenho de tudo até hoje, foi conseguido com jejum e leitura de Bíblia, literalmente. A maioria das pessoas, elas não buscam Deus, elas só falam de Deus. Elas não, no particular, elas só querem falar de Deus para todos verem, entende? E ouvirem. Mas no íntimo delas, quando elas estão sozinhas, elas não estão buscando Deus. Elas fingem que têm intimidade com Deus, mas elas não têm nada. Aliás, mais de 90% das pessoas são assim. E se você se tornar um 1%, riqueza, sabedoria, inteligência, tudo que você quiser, o Criador ele vai te dar tudo. Mas para ele te dar essas coisas, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. A leitura diária da Bíblia. E não entope os seus pensamentos, sua mente de abobrinhas, de coisas que pessoas elas pensam que são verdades. Tem muitas mentiras que as pessoas acreditam, tá? Mentiras relacionadas a Deus e etc. Eu aconselho você a assistir um canal chamado Rômulo Ribeiro, e ele fala muito sobre isso. Rômulo Ribeiro me despertou bastante sobre muitas e muitas coisas que você tem que ter mente aberta e ao mesmo tempo sabedoria para ouvir com calma o que ele tem a dizer. Então este é mais um vídeo do Servo da Verdade. Eu espero que vocês tenham gostado e mudou completamente tudo. A minha sabedoria aumentou bastante. A sua intimidade com Deus. E você consegue ter mais poderes, tipo assim, com as pessoas. Quando Deus te dá sabedoria, você tem mais poder para influenciar pessoas e influenciar elas pro lado bom da parada e não pro lado negativo. Se você influenciar elas pro lado ruim, é porque você nunca foi um escolhido. Você está aqui só para fazer peso na terra e o seu objetivo é penetrar a vagina e dinheiro. Este é mais um vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. 15 versículos por dia é o meu desafio para você. 15. Apenas isto. 15 versículos por dia e toca a sua vida. Faça o que eu comecei assim. Demorou muito, muito tempo para me ler um livro da Bíblia sequer. Entende? E eu mudei completamente. O Messias mudou minha vida. Jesus Cristo mudou minha vida. Ele mudou minha vida muito, muito. Se eu não pulei da ponte até hoje, é por causa dele. Que o Criador esteja convosco, esteja comigo e com vocês. Este é só mais um vídeo. Amém.